Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de gestão de projetos. Vamos falar hoje sobre o gerenciamento das partes interessadas, que é mais comumente chamado, pelo seu termo em inglês, de stakeholders de projeto. Essa é uma questão de gerenciamento que ela foi destacada de uma forma separada em um capítulo exclusivo nas versões mais recentes aí do nosso PMBOK. Então, ele recebe, na verdade, aí, um lugar de destaque pela sua importância, para que possamos acompanhar aí as partes interessadas ou os nossos stakeholders. Então, lembrando, o que a gente chama de partes interessadas ou stakeholders são todos aqueles que têm algum interesse no projeto. Então, esse é o conceito principal, chave, da qual nós estamos tratando desse vídeo. Então, basicamente, são aqueles que, de alguma forma, vão ter algum benefício ou vão ser impactadas de alguma forma pelo projeto. São todos aqueles que, de alguma forma, se relacionam com o projeto. Então, o primeiro processo importante aí da parte central do nosso projeto é identificar quem são as partes interessadas. Então, quais são as pessoas, os grupos, entidades de interesse dentro do seu projeto, né? Todas essas questões aí são importantes, são necessárias para o sucesso do seu projeto, ou podem também impactar profundamente o seu projeto de forma positiva ou também de forma negativa. Então, você tem que olhar para o seu projeto de maneira lógica, logicamente. A sua equipe é um stakeholder. Todo mundo que vai trabalhar efetivamente no projeto é um stakeholder. A liderança da sua empresa é um stakeholder. Os clientes, sem dúvida alguma, são os principais stakeholders envolvidos. Sócios da empresa, né, aqueles que vão receber aí a lucratividade associada a esse projeto, são stakeholders importantes. A sociedade, que de alguma forma será impactada positiva ou negativamente, pode ser um stakeholder muito importante. Mas por que eu falo que pode ser? Pode ter alguns projetos que são internos, em que a sociedade impactada é a sociedade interna de uma determinada empresa. Agora, existem projetos que não, né? Então, quando você vai construir, por exemplo, aí um edifício aí de 100 andares numa cidade, você tem aí a vizinhança, que pode ser impactada. Você tem a questão ambiental, né, que tem que ser discutida. Portanto, são stakeholders importantes. A gente pensa, mas eu tenho uma autorização da prefeitura e isso não é a minha preocupação. Claro que é. Não é porque você tem uma autorização da prefeitura que você não vai ter problemas, porque a vizinhança ela já não está satisfeita com aquele projeto. Então, a gente tem que sempre olhar de uma forma muito holística quem são aqueles envolvidos num determinado projeto. Os próprios familiares da equipe são stakeholders. Você pode até ter sua equipe comprometida com o projeto, mas se o projeto que eles estão fazendo é um projeto que, digamos, há uma resistência muito grande da sociedade, pode ser que aquela pessoa, embora ela esteja convencida de que o projeto é muito bom, né, mas em outros casos, quando ele chegar em casa, por exemplo, e conversa com a sua esposa, ou conversa com o seu marido, ele ouve um não. Aquele projeto não é significativo. E esse projeto, por exemplo, ela pode falar, esse projeto é muito ruim, você não deveria fazer dessa maneira, isso não é legal. Então, a gente precisa convencer a todos que o projeto ele é importante. E, lógico, primeiro, nos convencer e garantir que a gente está fazendo algo que faça sentido. Mas a gente tem que, primeiro, identificar quem são aí os nossos stakeholders. Eu já falei de alguns exemplos, mas muitas vezes você está digamos assim, em outro exemplo, em uma montadora, estou desenvolvendo um novo automóvel. Toda a minha equipe de desenvolvimento está aqui. Meus fornecedores são stakeholders importantes,
porque eu tenho que garantir que eu vou mantê-los satisfeitos com os produtos que eu vou demandar para esse projeto, que eu não vou gerar problemas para eles pedindo coisas que de repente eles não consigam desenvolver, não consigam fazer. E eu vou gerar às vezes problemas para mim mesmo, desenvolvendo um automóvel que eu não consiga fabricar com a qualidade desejada dentro do nosso escopo. Então, são importantes stakeholders, mas também quem são esses outros stakeholders envolvidos aí, mais uma vez, no desenvolvimento do nosso automóvel? A equipe que vai fabricar esse automóvel, por exemplo, que vai sair de linha e vai entrar o seu no lugar. Ela também é um stakeholder importante. Nossa, mas a gente pensa, mas por quê, né? Porque, na verdade, eles sabem que vão ser impactados. Eles podem estar profundamente aí preocupados de que o seu produto, o seu carro, esse novo automóvel aí que está sendo projetado, que já foi projetado, ele pode comprometer o emprego dele. E eles podem começar, por exemplo, aí uma greve, eles podem começar a sabotar, entre aspas, aí de alguma forma, e podem comprometer o desenvolvimento desse novo carro, né? Com essa questão, com medo, por exemplo, de perder o seu próprio emprego. Então, eles são stakeholders considerados aí negativos. São stakeholders que têm a preocupação com o seu projeto, que impactam o seu projeto diretamente e, mesmo assim, eles não participando aí diretamente do seu projeto, mesmo eles não comprometendo a questão de qualidade, muito menos impacto, eles podem atrapalhar, por exemplo, a apresentação desse seu projeto, ou mesmo a execução de determinadas etapas, porque eles estão se sentindo prejudicados. Então, você como gerente de projetos, você fala não. Mas esse problema aqui não é meu. Claro que é. Se isso impacta o seu projeto e pode fazer com que o sucesso do seu projeto seja comprometido, esse problema é seu, sim. Então, o que você precisa fazer? Você precisa identificar esses stakeholders. Mas para quê? Para planejar o que você vai fazer, de que forma que você vai atuar nesse sentido, que é, propriamente dito, o nosso próximo processo de gerenciamento de stakeholders. Então, como é que eu planejo esse engajamento? Então, nesse caso que eu estou dando como exemplo aqui, que é um stakeholder negativo, eu preciso ter um compromisso. Por exemplo, de que a empresa afirme que aquelas pessoas vão fabricar esse novo carro. Colocar essa informação para eles, para que eles não fiquem incomodados. Então, como é que eu garanto que esses stakeholders, né, vão estar envolvidos do jeito que eu preciso em um determinado projeto, da qual eu sou gestor? Então, eu tenho que planejar muito bem essas ações. Então, para alguns stakeholders aí, é uma questão de comunicação. Então, eu preciso informá-los. Para alguns stakeholders, tem que se fazer alguma ação a mais. Então, por exemplo, é o caso que a gente estava informando aqui. Eu tenho que ter o compromisso da empresa que eu vou estabelecer aí, né, que a empresa firme aquelas pessoas que vão participar da fabricação desse novo modelo, que eles vão continuar trabalhando nesse novo projeto. Então, eu tenho que planejar essas ações que eu faço para cada um dos stakeholders envolvidos, que eles colaborem efetivamente com o projeto, que participe de uma forma positiva dentro desse projeto. Então, identificar aquelas pessoas que estão incomodadas com o projeto, identificar por que elas estão se sentindo incomodadas e atuar de tal forma para garantir que esse incômodo se disfarça, né? E é essencial para o sucesso aí do projeto. Muitas vezes aí a gente pode falar que esse incômodo está sendo gerado em algumas pessoas importantes, pessoas chaves de certas empresas. E mais uma vez, pode impactar negativamente. Então, o que você vai fazer? Pode ser que alguém vai ficar, por exemplo, enciumado, vai ficar preocupado. Então, mais uma vez, um exemplo.
nós aqui de um laboratório de pesquisa, né, dentro de uma universidade. A gente pode atuar dando aulas para crianças e apresentando projetos tecnológicos para as escolas. Então, o que eu tenho que mostrar se apresenta de uma maneira muito clara. Por exemplo, para os professores, eu não quero tomar, preciso informá-los, né, que eu não quero tomar o espaço deles, que eu não quero dar aula no lugar deles. O que eu estou fazendo aqui, na verdade, com o meu projeto, é uma ação a mais, é complementar. E que, inclusive, esses professores são muito bem-vindos, participando ou mesmo integrando as nossas ações. E até, quem sabe, no futuro, assumir uma ação dessa com uma atividade que eles mesmos possam desenvolver. Você vai trazer eles para dentro do projeto, né? Garantir esse envolvimento e esse engajamento. Então, isso é planejar. O que eu posso fazer para, né, pensando, né, de alguma forma, para diminuir essas resistências? Então, no caso dessa parte interessada, ter uma preocupação com o nosso projeto, né, que ele se sinta atraído, né, pelas questões que envolvem esse nosso projeto. E no caso dos que estão efetivamente envolvidos no projeto, como que eu garanto esse apoio, comprometimento, mais uma vez, o engajamento? Não basta ter profissionais trabalhando no projeto. Eu tenho que ter profissionais que acreditem no projeto, que querem ver, né, os resultados. Então, eu tenho que mostrar para eles o quanto aquilo é importante para a empresa e também para eles. O quanto isso é positivo para eles, para a sociedade, né, que aquilo seja feito. Então, eu tenho que olhar, planejar nesse engajamento as ações que eu tenho que fazer para conseguir esse engajamento. E aí, como em todos os outros casos, né, a gente tem que gerenciar e monitorar o engajamento aí das partes interessadas, dos nossos stakeholders. Então, o que é? É verificar se de fato estou fazendo as ações que eu planejei. Não adianta nada você planejar um conjunto enorme de ações, né, interessantes, associadas aí aos nossos stakeholders, e não executá-las. Então, tem que garantir que efetivamente execute e monitore se elas estão de fato dando um determinado resultado, né? Então, a execução e o monitoramento em conjunto aí. Então, se você perceber, por exemplo, que a equipe está desmotivada, tem que procurar saber o que foi que aconteceu. E, nesse caso, tem que ter um replanejamento, né? Um replanejamento das partes interessadas. Por que a equipe está desmotivada, né? O que fez com que essa equipe ficar nessa situação, né? Que ação tenho que fazer para ela voltar a motivar a minha equipe? E talvez isso impacte novamente em todos os outros nossos processos. Porque talvez uma equipe desmotivada produza menos, aumenta o atraso, e você vai ter que replanejar isso, né, de tal forma a garantir a entrega dentro do prazo. Então, pessoal, eu acredito que realmente faz muito sentido ter colocado as partes interessadas em destaque, porque as pessoas são sempre mais importantes. São as pessoas que dão resultados. E eu preciso dar atenção para essas pessoas. E não só para aquelas pessoas diretamente ligadas, mas realmente olhar de forma ampla, de uma forma completa, de uma forma holística. Quem que pode ser impactado com o projeto? Quem que pode começar a trabalhar contra o meu projeto? E por que isso pode ocorrer? Então, eu mostro para essa pessoa que o projeto não vai ser ruim para ela, não vai ser negativo para ela. Perfeito? Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado até o momento. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Até mais.